Cookies, sejam bem-vindos a mais uma Creepypasta. E galera, a lenda da vez se passa no jogo Sonic.exe, que é um jogo extremamente demoníaco do mascote da SEGA. Então já sabe, né? Entra no clima, fecha suas cortinas, desligue a luz, deixa o seu joinha no vídeo, porque hoje iremos ver o jogo amaldiçoado do Sonic. Tom estava em sua casa jogando de boa o game do Sonic Unleashed, aquele game que só é da hora quando você não é um lobisomem. Mas enfim, enquanto ele jogava, ele viu pela janela um carteiro que havia acabado de deixar as correspondências em sua caixa de correio. Ele parou o jogo e foi lá ver se alguma coisa que ele tinha comprado tinha chegado. Ao abrir a caixa, viu que tinha apenas uma caixinha de CD e uma carta. Pela letra, Tom percebeu que era uma carta de seu amigo Caio, de quem Tom não tinha notícias há 2 semanas. Na carta tinha uma mensagem de Caio que dizia: Tom, eu não posso fazer isso. Eu tinha que me livrar disso de alguma forma, antes que fosse tarde demais. E eu esperava que você pudesse fazer isso por mim. Eu não consigo fazer isso. E ele está atrás de mim. E se você não destruir esse CD, ele irá atrás de você também. Ele é rápido demais para mim. Por favor, Tom, destrua esse disco antes que ele venha atrás de você também. É tarde demais para mim. Destrua o disco e você vai derrotá-lo. Mas faça isso rápido ou ele irá pegar você. E nem mesmo jogue este game. É isso que ele quer. Apenas destrua-o. Por favor. Depois que Tom leu a carta, ele simplesmente ignorou os avisos. E imaginou que fosse alguma pegadinha. Afinal, o que um simples jogo poderia fazer de mal a ele? Tom pegou o CD, que se tratava de um simples disco com o nome de Sonic.exe escrito com caneta permanente. Ao ver que era Sonic, ele ficou empolgado porque era fã da franquia e logo colocou o jogo no PC para jogá-lo. Após a instalação, a tela de abertura do game apareceu. Era o primeiro game do Sonic. Mesmo não sendo um jogo novo, Tom ficou feliz por poder jogá-lo novamente. Quando começou, ele apertou Start e notou que algo muito bizarro estava acontecendo. A tela de abertura mudou por apenas uma fração de segundo antes da tela ficar preta. O que apareceu nesse pequeno tempo era uma tela de abertura do game bizarramente distorcida, com a água vermelha, céu escuro e onde deveria estar escrito SEGA 1991 estava escrito SEGA 666. Fora isso, o Sonic estava completamente mudado, seus olhos com um fundo preto e sangravam. Para piorar, os olhos macabros pareciam estar olhando diretamente para o Tom. Ele achou isso tudo muito estranho e ficou curioso, e pensou que se tratava apenas de um glitch do game. Depois disso, aparece uma tela de seleção com 3 saves files de Sonic the Hedgehog 3, algo impossível de acontecer. Essa tela era muito bizarra, e era possível perceber que a primeira opção disponível era um save do Tails. O segundo se tratava de um save do Knuckles, personagem que nem sequer existia no primeiro game do Sonic. E ainda mais sinistro, por último tinha o Robotnik, o grande vilão do jogo. Vendo todas essas coisas estranhas, Tom concluiu que aqui não eram apenas glitches ou bugs. Aquilo deveria ser uma versão hackeada de algum game do Sonic. E afinal, onde estava Sonic? Isso era sua maior dúvida no momento. Já que ele não tinha o Sonic, ele começou com o Tails. A tela ficou preta por alguns segundos e uma macabra risada soou de fundo. Então surgiu uma mensagem na tela, lia-se apenas Hill Action 1. Após isso o game enfim começou. O cenário da clássica Green Hill Zone de Sonic 1 apareceu, e Tails começou a correr ao controle de Tom. Porém, não existia nenhum inimigo na fase, e sempre continuava em linha reta, e de fundo tocava uma música muito sinistra. Logo em seguida, Tails encontrou algo estranho. Parecia um dos animais que são salvos ao fim de cada fase, mas ele estava morto. Logo em seguida, começou a aparecer diversos outros animais mortos, todos dentro de poças de sangue. Depois de continuar seguindo em frente, ele se depara com Sonic, de costas e com os olhos fechados. Tails parecia estar feliz em rever Sonic, e foi se aproximando lentamente dele. Quando ele chegou perto e esticou seu braço para cumprimentá-lo, o ouriço abriu os olhos, os mesmos olhos negros com pupilas vermelhas que apareceram no início do jogo. Depois disso, tudo ficou preto por alguns segundos. E um primeiro contato aconteceu. Em seguida disso, a tela ficou preta por alguns segundos e apareceu uma mensagem. Olá, você quer brincar comigo? Por curiosidade, Tom continuou e foi para a segunda fase, a chamada Hide and Seek, que traduzindo ficaria esconde-esconde. Essa fase é muito estranha. Estava tudo em chamas, não tinha nada no cenário. Tails ainda estava lá fazendo gestos para o jogador como se estivesse em desespero. Assustado, Tom começou a correr até que a mesma risada ressoou. E imagens do Sonic de olhos negros e vermelhos apareciam por todos os cantos. Então Sonic apareceu e estava correndo atrás de Tails, até que chegou perto dele com um sorriso estranho e psicótico, como se ele estivesse apreciando o sofrimento de Tails, que o encarava horrorizado. Numa fração de segundos, Sonic avançou nele e a tela ficou preta novamente.
jogo voltou para a seleção de personagens, mas o save de Tails estava diferente. O personagem estava no quadro acima e era possível perceber que seus olhos sangravam e estavam escuros. Tom percebeu que Tails havia morrido, mas mesmo assim decidiu continuar e escolheu Knuckles. E novamente, depois de escolher o personagem, a tela ficou preta e mais uma vez dava para escutar a risada. A fase nova começa e Knuckles começa a correr. O jogo é interrompido com algumas estáticas e de repente a fase fica completamente cheia de sangue. Sonic então aparece novamente. Knuckles tentou atacar Sonic, mas sem sucesso. E novamente Sonic o atacou. A tela preta reapareceu e apareceu uma mensagem: tantas almas para brincar, tão pouco tempo. Você concorda? Com muito esforço, Tom conseguiu libertar sua mente do jogo e desligou o PC. Cansado, ele foi dormir para relaxar um pouco, mas isso não aconteceu, pois ele teve o pior pesadelo de sua vida. Ele estava em um lugar totalmente escuro e ele ouvia a voz de Tails e Knuckles falando: nos ajude, por que você nos entregou a ele? Fuja daqui, antes que ele te pegue. De repente, ele escuta o grito e escuta a voz do ouriço dizendo: você é muito divertido de se brincar, garoto, assim como seu amigo Caio, apesar dele não ter durado tanto. Não vai demorar muito até que você se una a ele e a todos os outros meus amigos. Tom, ao ouvir isso, começou a correr no meio da escuridão, e Sonic ainda falava: você não pode correr, garoto. Você está no meu mundo agora. Sonic agarrou Tom e ele pôde ver bem de perto aqueles olhos terríveis, negros, com pupilas vermelhas que jorravam sangue. Logo em seguida, Tom consegue acordar e estava todo suado e assustado, mas mesmo assim, ele se levantou e foi tentar terminar o jogo e acabar de vez com isso. E agora chegou a vez de Robotnik. Mas assim como Tails, Knuckles também apareceu morto na seleção de personagens. Agora começou mais uma fase. Era um cenário onde ele sempre descia em escadas ou seguia em frente até que novamente Sonic apareceu. E mais uma vez a estática consome a tela por um tempo. E quando terminou, Tom viu uma imagem que jamais irá sair de sua mente. Se tratava de uma imagem com o rosto do Sonic, com um sorriso horripilante, como se estivesse possuído por alguma entidade maligna, e escrito sobre ele uma frase: eu sou Deus. Tom ficou maluco, estava com medo, desnorteado e não sabia o que fazer. Depois disso, apareceu outra mensagem: pronto para o round 2, Tom? Mas na realidade era apenas uma imagem assustadora mostrando os personagens mortos pelo terrível Sonic. E por que ele teria feito algo tão cruel? Depois disso, o computador de Tom desligou e não ligou mais. Sonic estava conseguindo o que queria. Ele estava trazendo Tom para dentro de seu mundo, afogando-o em desespero, encurralando-o em um mundo de terror e escuridão. Com muito custo, ele consegue ligar novamente o PC. Mas o CD não saía do drive. Então, de repente, seu sangue gelou, pois ele ouviu uma voz aterrorizante às suas costas. Tente manter isso interessante para mim, Tom. Tom se virou e gritou de desespero com o que ele viu. Sentado em sua cama e olhando diretamente para ele, havia um boneco de pelúcia de Sonic, sangrando pelos olhos. Não se sabe qual é o fim dessa história e muito menos o que aconteceu com Tom. Até hoje tentam descobrir o seu paradeiro e também o de seu amigo.